Paz do Senhor, minhas amadas. Deus seja louvado por mais um dia em que eu posso estar aqui trazendo mais um estudo para o nosso discipulado. Quero agradecer, em primeiro lugar, pelas tarefas. Eu estive no grupo, eu vi as respostas e fiquei surpresa porque nenhuma resposta foi igual e também não houve erros, mas surpreendeu-me o facto de que todas estiveram bem e eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo e isso é muito bom. Hoje vamos fazer uma dinâmica bem diferente, mais célere, porque o vídeo passado ficou longo, não sei se vocês notaram, e ficou longo porque eu perdi-me no tempo. E aí, depois na hora de tentar mandar para o WhatsApp, ele não ia porque estava muito longo e foi que eu tive a ideia de mandar para o YouTube. Amém? Então, hoje vamos fazer uma dinâmica diferente. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Já era algo que eu tinha no meu coração, fazer estes devocionais diários. A falta de tempo, a falta de, talvez até a falta de disponibilidade me tinha impedido até aqui, mas eu creio que a partir de agora isso vai mudar. E para começarmos, eu quero trazer um tema bem bom, bem assim interessante para nós partilharmos. E o tema que eu trago hoje é: Deus se revela a você, a mim e a você. Amém? Você crê que Deus se revela a você? Eu creio. Então pronto. Então como é que Deus se revela a nós? Então vamos ler Salmos, capítulo 104, do versículo 14 a 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas e os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninhos e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele, Deus, fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Amém? Então, como é que Deus se revela a nós? A primeira forma como Deus se revela a nós é pela natureza. Tudo que nos rodeia fala da criação de Deus. Tudo que está ao nosso redor, a lua, as estrelas, o sol, as florestas, os rios, os mares, tudo isso fala da perfeição de Deus. É incrível que os cientistas já conseguiram explicar muita coisa, mas ninguém consegue explicar como é que tudo começou. Só Deus é que tem essa explicação, porque Ele mesmo é o Criador. E nós que temos o Senhor e que temos fé, que temos o Espírito Santo, nós temos que olhar aquilo que nos rodeia para nós conseguirmos ver Deus a revelar-se a nós. Deus revela-se através dos tempos, das estações. Ultimamente temos visto muitos sinais no céu, sinais no mar, sinais em tudo, porque a criação também geme esperando a redenção. Amém? É bíblico. Então, por aquilo que nós lemos, uma das formas como Deus se revela a cada uma de nós é pela própria natureza. Quando vemos a beleza das plantas, quando vemos a forma como
O mar não passa para a terra e fica ali naquele limite. E nós perguntamos-nos como é possível. Existe um lugar no mundo onde o rio e o mar se encontram e a água não passa de um lado para o outro. E é possível ver o rio de um lado, o mar do outro. Eles juntam, mas não se misturam. Só Deus pode fazer uma coisa dessas. Então, todas nós, queremos que o Senhor se revele de alguma maneira a nós. Amém? E nós precisamos, às vezes, parar e refletir, olhar à nossa volta, ao nosso redor e ver como é que Deus se pode revelar. Por vezes queremos algum sinal, estrelas reluzentes, um anjo com asas a descer do céu. Não vai acontecer. O que vai acontecer é Deus revela-se pela natureza, pela sua criação e pela sua palavra. Amém? Então vamos lá estudar isso um bocadinho mais a fundo. Antes de mais, deixa eu vos dizer uma coisa. Estes dias eu tenho tido tempo de ficar no meu quintal. Às vezes era difícil, porque eu chegava cansada e enfim. Mas agora, como estamos nesse tempo de isolamento, eu tenho necessidade de estar em todo o sítio um bocado, porque o tempo é muito, graças a Deus. E aí eu vejo os passarinhos, eu vejo as plantas, eu vejo as árvores, eu tenho tido a oportunidade de observar atentamente a natureza. E hoje eu lembrei, porque eu estava na dúvida, qual era a palavra que eu havia de trazer aqui para o nosso estudo. E fiquei a pedir ao Senhor que me desse a palavra. E eu estava a ir numa outra direção, para ser sincera. E depois o Espírito Santo direcionou para um sítio completamente diferente. E na criação eu vejo Deus. Uma das formas como eu vejo Deus na criação é nas plantas, nas árvores. O nosso pastor prega muito que no reino dos céus tudo é a semelhança do agricultor. É verdade, minhas amadas. Desde o grão, a semente que é depositada no chão, aí Deus manda chuva para a terra para regar. Aí começa a crescer e a germinar um brotozinho. Depois leva tempo e tempos para crescer aquela planta, ganhar altura, ganhar força, ganhar estatura. Entenderam? Então, a árvore cresce para cima, para os lados e para baixo. Nossa, irmã Sueli, é possível crescer para baixo? No reino dos céus? É. Amém? Então vamos fazer a analogia da árvore, amém? Quando ela cresce para cima, ela está a crescer fisicamente, está a ganhar robustez, está a ganhar corpo, está a ganhar confiança. À medida que ela vai crescendo para cima, ela precisa de crescer para baixo. Porque se ela for alta, mas não tiver bases profundas, quando vier um vento, quando vier uma tempestade, uma chuva forte, a árvore vai cair. E o cristão também precisa disso. O novo cristão precisa de compreender que o seu crescimento exige profundidade. Deixa eu repetir. Crescimento exige profundidade. À medida que ele vai subindo, as raízes precisam de se estender pelo chão e ficar mais profundas. Precisa de ficar enraizada na palavra cada dia mais. Essa é a nossa missão. Ficarmos cada dia mais enraizadas na palavra de Deus. E sabe o que acontece com a árvore depois? Ela começa a crescer para o lado. Como assim crescer para o lado? Por quê? Então, presta aqui atenção. A árvore tem que crescer para o lado. Quando ela cresce para o lado, os seus galhos viram lar para outras aves que estão no céu. Ela vira casa
As aves põem os seus ninhos e crescem outros tipos de animais que fazem daquela casa a sua proteção. Nas florestas, as árvores grandes servem de proteção para os animais mais frágeis, mais fracos, que fogem dos seus predadores. À medida que ela vai crescendo, as suas ramagens também vão dando sombra para aqueles que fogem do calor. Mas mais importante que tudo, o fruto não cresce no caule, mas cresce nos ramos. Ouve o que eu vou te dizer. O fruto não cresce no caule, mas cresce nos ramos. Então é importante crescer bem no reino dos céus. É importante que o crescimento seja à medida que está a subir, aprender a descer, começar a ganhar ramagens para depois dar frutos. Por quê? Porque os frutos é que vão determinar se a árvore é boa ou má. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive o meu primeiro discipulado, um manual do pastor Josadak Lima. A primeira vez que eu fiz discipulado com a pastora Silvana. Oi, pastora Silvana. Pastor Bira, Natália, João. Deus abençoe. Eles estão no Brasil, já não estão cá, mas foi uma bênção. Foi o primeiro discipulado que eu tive quando era nova, recém-convertida. E é um manual que eu super aconselho e que eu às vezes até faço com as minhas discípulas pessoalmente, faço com elas, porque eu acho muito, muito, muito bom. E ele dá bases, dá assim coisas práticas para um novo convertido poder crescer bem. Porque se a árvore quando for pequena, atenção, se a árvore quando for pequena não for bem moldada, ela vai acabar por crescer torta. O cristão novo convertido precisa ser discipulado para que cresça bem diante da sã doutrina, dos bons ensinamentos da palavra de Deus. E é assim, nós fazemos esse discipulado e vamos crescendo e vamos nos tornando mais altas, mas as raízes vão se aprofundando e aí depois vamos crescendo para os lados, ganhando ramagens e um dia vamos dar fruto. Somos chamadas a dar fruto, amém? Ok, então eu quero ler uma passagem que está lá em Isaías 45. Isaías 45, diz assim a palavra do Senhor. A glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Não foi o homem que falou. Vou repetir. A glória do Senhor se revelará, atenção, Deus se revela a você, foi o que nós falamos no tema. Toda a carne juntamente haverá. Estamos a falar da volta de Jesus Cristo, está aí nas entrelinhas, mas vamos buscar esse versículo para o nosso devocional. Pois a boca do Senhor o disse. Então eu quero dizer uma coisa. Se foi Deus que falou, se foi Deus que disse, quem vai desdizer? Ninguém pode desdizer aquilo que Deus te falou. Então, começa a pedir que Deus se revele a você. Deus já se revelou a você de muitas maneiras, pela natureza, por tudo que a rodeia, pelas pessoas que estão do teu lado, que são incríveis, sabe? Olhar para o nosso próximo, olhar para o ser humano que está na nossa casa, do nosso lado, para aquele irmão, para aquela irmã que você acompanha o crescimento. Não há coisa melhor e nem forma melhor que ver Deus se revelando do que olhar para essas pessoas. Porque, por incrível que pareça, quando você vê o próximo, assim, de verdade, quando você vê o próximo, você viu Deus. Então eu quero te dizer uma coisa. Se Deus já se revelou a você, você é bem-aventurada. Se você sente que ainda, sei lá, Deus não se revelou bem a você, lá em Mateus 7,7, o Senhor diz: Pedi, dar-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate lhe é aberta a porta. Então, primeiro, eu quero saber se você tem pedido a Deus para que o Senhor se revele a ti. Para que o Senhor se revele a ti, você precisa pedir a Deus, precisas clamar, precisas buscar, intensificar a tua busca ao Senhor, amém? Amada, se você não buscar, nada feito, mas se você buscar, você vai achar. Se Deus disse que Ele se revelará juntamente a toda a carne, então Ele tem vontade de ser revelado, sim, a ti, a mim, a nós, amém? Então, queira ver isso, porque é incrível. Viver isso é uma das melhores coisas do cristianismo. Viver Deus se revelando milagrosamente dia após dia. E eu não estou a falar de milagres, por amor de Deus, não é milagres assim, disso que as pessoas pensam, mas estou a falar da sua palavra, do seu agir, de portas que Deus vai abrir na tua vida, coisas impossíveis que vão acontecer e tu vais dizer uau, uau, foi Deus que fez isso. Você vai numa repartição pública e aquilo está uma confusão, os seus documentos não estão a andar. Outro dia o pastor nos contou isso e ele disse que os documentos dele tiveram um tratamento diferente. Deus cuida de todos os pequenos detalhes da tua vida, mas Ele precisa de se revelar a ti, amém? Então eu quero te falar uma última coisa. Eu já passei o tempo, não aguento comigo. Eu queria fazer 10 minutos de vídeo, mas eu já estou a ver que estou no 16, enfim. Então vamos abrir Mateus 11, 25. Vamos lá ver? Mateus 11, 25, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? Deus disse que Ele revelou certas coisas aos pequeninos e escondeu dos sábios. Então, nós temos um entendimento de que a revelação de Deus a nós não depende do teu status, não depende do teu cargo, não depende, sabe, de fatores externos. Deus quer se revelar ao seu povo. E Jesus disse: graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios desse mundo, mas revelaste aos pequeninos. Somos nós. Damos graças por isso, Senhor, por sermos os pequeninos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Amém? Então, minhas amadas, Deus seja louvado. Eu quero dizer que eu não estou a incluir as orações nos vídeos por um motivo simples: vão ficar mais longos e mais difíceis de descarregar ou de baixar, enfim, eu não entendo essa linguagem toda. Então, as nossas orações continuam a ser aquelas que o pastor Fidel orientou, das 0 em diante, amém? Deus abençoe, Deus seja louvado, amo-vos muito, até amanhã.